Eu vou falar sobre a taxa de natalidade da Coreia do Sul. Ao longo dos anos, a gente tem visto uma diminuição notável na taxa de natalidade. Isso se dá às famílias que preferem viver na área urbana, os desafios econômicos e ao custo de criar uma família. Além disso, as mulheres que têm acesso à educação e à oportunidade de carreira estão adiando a maternidade para poder focar na sua carreira profissional. Isso influencia diretamente na taxa de natalidade, podendo desencadear vários problemas, como o envelhecimento da população, a pressão sobre o sistema de pensão e saúde devido à proporção crescente de idosos, a escassez de mão de obra qualificada, desafios na educação devido à diminuição de alunos. Na Coreia, teve várias escolas que foram fechadas nos últimos anos devido à falta de alunos, devido à falta de matrículas. O governo sul-coreano implementou políticas destinadas a incentivar a natalidade, como, como as licenças paternidades mais longas e apoio financeiro. Isso são algumas medidas, mas mesmo assim não teve resultado, já que as famílias dizem que o custo é muito alto. Aqui a gente consegue ver a taxa de natalidade da Coreia do Sul de 2020. A população é de 51.844.000. Em vermelho é a taxa feminina e em azul é a taxa masculina. Abaixo de 49 anos, a taxa masculina é maior que a feminina. Em 50 a 54 anos, a taxa é de 4,2 para os dois. Em 54 e 59, a taxa é de 4,1 para os dois também. Em 60 a 64, a taxa feminina aumenta e a masculina diminui. Agora sobre a taxa de mortalidade da Coreia do Sul. Em comparação aos outros países, a taxa de mortalidade da Coreia é baixa devido ao avanço da tecnologia nos últimos anos. Com a pandemia global da Covid-19, tiveram impactos na taxa de mortalidade e, como resposta rápida do governo, como a testagem em massa ou as medidas rígidas de distanciamento contribuíram para controlar a propagação desse vírus. E a gente consegue ver a taxa de mortalidade da Coreia do Sul de 2001 a 2022. Em 2001 a 2005, a taxa de mortalidade era de 5,10. De 2006 a 2008, a taxa é de 5%. Em 2010 e 2011, a taxa é de 5,10. De 2012 a 2014, é de 5,30. Em 2015, a taxa é de 5,40. Em 2016, 5,50. Em 2017, 5,60. 2018, 5,80. 2019, 5,70. Em 2020, é de 5,90. Em 2021, 6,20. Em 2022, 7,30. E esse aumento foi grande por causa do vírus da Covid-19 que teve. Oi, eu sou a Estela, sou do segundo MS e agora eu vou falar a minha parte sobre o trabalho de estudos demográficos, que é sobre a Coreia do Sul, e a minha parte é sobre a taxa de fecundidade. Eu vou explicar por que da taxa de fecundidade da Coreia do Sul é tão baixa. A gente pode começar falando sobre a demanda de trabalho, que na Coreia do Sul a demanda de trabalho é muito alta, principalmente para as mulheres, por toda aquela questão do patriarcado, da desigualdade de gênero. Então, as mulheres, antes mesmo de pensar em ter um relacionamento, elas optam por criar uma estabilidade financeira para depois pensar em ter um relacionamento, e até mesmo o casal depois eles preferem criar toda essa estabilidade para depois pensar em ter filhos. E isso acaba que se torna um ciclo, né? Porque se a gente parar para pensar, as mulheres demoram para engravidar. Então a Coreia do Sul é um país velho,
as pessoas estão envelhecendo e está nascendo menos pessoas do que estão envelhecendo. Então, tem menos pessoas em idade economicamente ativa. Então, acaba que nessa das pessoas criarem estabilidade financeira, demorarem para ter filhos, tem menos pessoas em idade economicamente ativa, o que faz que o custo de vida na Coreia do Sul é muito caro. Então, e aí acaba virando um ciclo. As coisas estão muito caras por não ter pessoas em idade economicamente ativa. Então, para ter essa estabilidade financeira, para conseguir se manter no país caro, elas demoram mais para ter filho. E nisso de demorar mais para ter filhos, as coisas continuam caras, porque não tem pessoas em idade economicamente ativa. Então, o governo mesmo, eles já criaram vários projetos, já pagaram, né, para as pessoas começarem a ter filhos por conta dessa consequência, né, do custo de vida no país ficar muito caro. Então, agora eu vou explicar um pouco dos gráficos que eu achei na internet. Aqui a gente pode ver um gráfico sobre a taxa de fecundidade total para países de rápida transição. E a gente pode ver aqui, ó, a Coreia do Sul é a linha marrom. E em 1950, entre 1955, a média de filhos era entre 5 e 6. Em 1955 até aumentou, ficou entre 6 e 7, mais para perto dos 6. Mas a gente pode perceber que ao longo dos anos só foi decaindo. Esse gráfico ele é até 2015. Então, em 2015, a média já era entre 1 e 2, mas dá pra ver que tá mais perto do 1 do que do 2. Então, ao longo dos anos, só foi realmente decaindo. Isso porque esse gráfico nem pega o período assim, de pandemia. Então, provavelmente, como a pandemia deve ter decaído muito mais. E aqui a gente tem um gráfico onde mostra onde as mulheres têm menos filhos. E a gente pode ver a Coreia do Sul aqui em terceiro, com 1,2. Aqui também tem uma frase de uma pesquisadora da Universidade de Tóquio, que ela explica, né, que é mais uma questão estrutural que vem afetando a sociedade, e é basicamente pela paixão pela educação, né, dos coreanos, por conta mesmo, como eu disse, sobre eles terem toda essa paixão pela educação, né, por conta deles quererem mesmo dar a melhor qualidade de vida para os seus filhos. Então eles têm essa paixão pela educação e é mais uma questão estrutural mesmo. Agora eu vou falar sobre um pouco da mortalidade infantil da Coreia, que basicamente não tem muito o que falar, porque é nítido como a Coreia ela não é um país que tem essa taxa de fecundidade alta, logo a taxa de mortalidade também ela é bem baixa também. Então, por conta mesmo dos coreanos criarem toda essa estabilidade financeira, toda essa qualidade de vida para os filhos, a taxa de mortalidade infantil ela é bem baixa por toda essa qualidade de vida. Então, a taxa de mortalidade infantil ela é baixa. Então, é basicamente isso. Aqui a gente pode ver que o total é 3 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, né? Essas informações aqui são de 2018. Para homens é 3,2 a cada 1.000 nascidos vivos, para as mulheres é 2,8 para cada 1.000 nascidos vivos. E basicamente esses números se dão para o número de mortes de bebês com menos de um ano para cada 1.000 nascidos vivos. Então, como aqui mesmo está falando, essa taxa ela é frequente como indicador de nível de saúde. Como eu expliquei algumas vezes, os sul-coreanos eles prezam muito pela qualidade de vida, né? Então, a gente pode ver que o nível de saúde do país ele é alto, por conta dessa taxa de mortalidade infantil ser baixa mesmo. Onde vim apresentar minha parte do trabalho da Coreia do Sul, onde vou explicar sobre a taxa de crescimento vegetativo ou natural. Bem, para você achar a taxa de crescimento vegetativo, é dado pela subtração da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, onde a diferença aqui dela vai ser a taxa de crescimento. Bem, esse dado é bem utilizado pelo governo, até para tomar uma ação política, onde pode ser tirado tanto de estados, de bairro, de cidade, do país, do estado, onde isso são usados para tomar medidas políticas.
Bem, atualmente a taxa de crescimento da Coreia do Sul é menos 0,24, até porque a taxa de natalidade é 6,92 mil habitantes e menos 7,12, 0,24. E isso vem preocupando bastante a Coreia do Sul. E para nós explicar até porque como que chegou a esse ponto, eu trouxe dois gráficos, onde o primeiro aqui de cima é sobre a densidade demográfica, é o crescimento demográfico, e aqui embaixo é o crescimento. Aqui a densidade demográfica começa em 1960, aqui também começa em 1960. Aqui de 1960 até 1970, que estava crescendo numa diagonal. Até isso explica até aqui embaixo, né, o crescimento vegetativo anual, onde até 1970 estava crescendo, estava num pico. Chegamos aqui em 1975, a linha começou a deitar um pouco, quando estava na diagonal, começou a se manter, que nem aqui no gráfico, onde está mais ou menos uns 1,5%, onde 1985 a 2000 começou a ficar mais ainda na diagonal, e a partir de 2000 até 2020 começou as oscilações. Mais especificamente dias a ano, onde chegamos várias estimações, onde de 2006 até 2013 podemos tirar uma média de 0,5, onde aqui foi uma época lá da Coreia do Sul. Chegamos aqui em 2004, onde a partir daqui só acabou ocorrendo um decaimento da taxa do crescimento vegetativo, onde chegamos em 2020, onde a pandemia estava batendo. Onde é dado pela média da divisão do total de habitantes dividido pela área, pela da densidade demográfica. Bem, como estava dizendo, é dado pela média do total de habitantes dividido pela área de um determinado local, sendo a média a densidade demográfica. Aí agora eu vou explicar esse mapa da Coreia do Sul, onde a cidade é bem desenvolvida na parte norte do país, onde até porque aqui é onde ocorreu a Guerra das Coreias, então a parte do norte é mais desenvolvida por causa disso, pelos confrontos armados, e a maior parte das cidades se concentrou mais no norte, porque, como podemos analisar o mapa, é um país bastante montanhoso, onde eles optam por habitar áreas menos acidentadas e mais ficando mais perto das rotas marítimas, mais perto do litoral. E como podemos perceber isso, como sendo Seul a capital da Coreia do Sul, onde habita mais ou menos 10 milhões de habitantes, e Busan, que é a segunda maior cidade mais populosa, ficando mais no sul, onde é menos desenvolvido, onde tem 3,5 milhões de habitantes. Onde, tirando dados do total de habitantes, são 3,5 milhões de habitantes da Coreia do Sul, dividido pela área, das 531 por quilômetro quadrado. E aqui trouxe outro gráfico, onde aqui está a mudança do crescimento vegetativo, a população da Coreia do Sul, o ano, taxa de nascimento e a taxa de mortalidade. Onde que em 1960, lá para 1965, onde ocorreu a
Revolução Industrial lá na Coreia do Sul. Como podemos ver, a população estava aumentando em grandes quantidades, mais ou menos de 1 milhão e 1 milhão por ano. A mudança estava decaindo, mas estava meio que normal, abaixando de 0,10 a taxa de nascimento, a taxa de mortalidade. Aí, num salto de 30 anos, a população cresceu numa velocidade assombrosa, crescendo de 17 milhões de habitantes. A mudança, onde era o crescimento vegetativo de 3, desceu para 1, ou seja, perdeu lá para 70% do que era. Taxa de nascimento também deu uma decaída significativa. A mortalidade, até nem tanto. Aqui, a Coreia do Sul, de 1990 até 1995, aí, estava uma industrialização mais pesada, até onde, a partir dessas datas, eles começaram a ser reconhecidos como os tigres asiáticos. E depois de outro salto de uns 30 anos, podemos ver que já teve uma paralisação, um corte bem grande, comparado ao outro salto de 30 anos, onde aqui cresceu só 7 milhões de habitantes. A mudança de 1 foi para 14, ou seja, ficou praticamente 10% de 2020, ficou relativamente 10% de 1992, que é a taxa de crescimento. Aqui começou a cair. Daí daqui para baixo começou a decair cada vez mais, por causa da pandemia. E o ano passado era menos 0,23, agora é menos 0,24. Nesse gráfico eu trouxe aqui mais uma pirâmide hectárea, onde podemos ver a distribuição da população, tanto masculina quanto feminina. Até que a Coreia do Sul é bem igualada, então é bem dividida, onde podemos ver que as expectativas de vida deles são bem grandes, de 85 a 89 anos. Praticamente o pessoal chega lá. E esse gráfico explica até porque nos outros saltos a Coreia do Sul se desenvolveu bem, até porque a faixa etária deles estão por aqui, e agora eles estão se preocupando porque está negativo e a população está envelhecendo. E, bem, isso tem algumas explicações do porquê que está no negativo, que é menos 0,24, lá da densidade demográfica da Coreia do Sul, sendo um crescimento vegetativo, 2, o saldo migratório, a taxa de mortalidade e a taxa de mortalidade infantil, que vem oscilando bastante, como podemos ver lá no gráfico, a taxa de longevidade e a melhoria de qualidade de vida. E outro também porque lá na Coreia do Sul as jornadas de trabalho são bem longas, o salário lá está estagnado e para você criar um filho o preço meio que é um preço significativo, e já que o salário está estagnado não tem muito como se criar um filho. E é isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o PEA. O PEA, ele é a população economicamente ativa de um país, tá? O que seria a população economicamente ativa de um país? Seria a parte da população que tem emprego ou está apta e disposta e em constante procura por emprego. Seria essa a definição da população econômica ativa de um país. Na Coreia do Sul, a média de pessoas com idade para trabalhar seria entre 15 e 64 anos. Então, seria essa a faixa etária da população economicamente ativa da Coreia do Sul. Indo para o próximo slide, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a taxa de empregados da Coreia do Sul. Aqui eu estou usando o primeiro os primeiros dados aqui de cima, eles são da OCDE. A OCDE é uma organização
para a contribuição e desenvolvimento econômico de 38 países que estão integrados, e esses 38 países, eles cooperam entre si para o melhor desenvolvimento econômico dos mesmos. E a Coreia do Sul faz parte da OCDE, então, e eles trazem vários dados de vários países, compilação de médias mundiais, então é muito bacana o site deles. Aí aqui do lado a gente tem da Trading Economics, que é uma instituição, um site onde ele compila dados de vários bancos centrais, de organizações de estatísticas, enfim, ele traz estatísticas compiladas, ele compila todas elas e faz um gráfico só. Aqui embaixo a gente tem o gráfico, esse aqui esse gráfico, ele é de um site também que compila, de um site que estuda o desenvolvimento econômico de alguns países, e o último é do Google mesmo. Eu vou estar usando também alguns outros, como o Santander, e também o World Banking, que é um banco central mundial, e ele também fornece vários dados. Vamos lá, então. A taxa de emprego da Coreia do Sul é de 65,86%, de acordo com a OCDE. É uma taxa de emprego relativamente... uma taxa de emprego alta para a proporção de população que eles têm. Então, eles têm cerca de 51.774.000. É muita população, é muita gente, e a taxa de emprego, ela tá alta para tantas pessoas que estão em constante procura por emprego. É uma taxa de emprego muito alta, isso é muito bom. Apesar de que nos dados e no ranking ela tá bem abaixo de outros países. Os primeiros lugares a gente teria Suíça, Finlândia, enfim, não tem como comparar. Aqui na segunda tabela, a gente tem já em formato de gráfico essa porcentagem, como ela cresceu e tá crescendo constantemente. Atualmente, aqui mostra 63%, mas aí tem um pouquinho essa diferença, mas é porque, como eu disse, ele compila dados de vários lugares, então às vezes vai dar essa diferença mesmo. Aqui embaixo a gente já tem o outro gráfico. Esse gráfico roxo, ele mostra a população empregada. Não é em quesito de porcentagem de população, é em números reais. Aqui a gente tem o último dado que foi tirado da Trading Economics foi em agosto, e a gente tinha um número de 28.445.000 pessoas empregadas. E no mês anterior, que foi em julho, a gente tinha cerca de 28.368.768. Então, assim, o aumento foi muito grande, foi bem grande, e mais de margem de 100 mil empregos em um mês. Isso é muita coisa. E o mínimo de pessoas empregadas foi em 84, com 13.715.000 pessoas. Foi de 80 até 90, 99, foi uma época muito conturbada para a Coreia do Sul. Ela estava passando por diversas crises e ela foi afetada muito por uma crise muito séria que ocorreu na Coreia do Sul, que foi, não só na Coreia do Sul, foi a crise asiática, que ela foi uma das mais afetadas, então muito por isso esses números baixos. E o máximo de emprego foi justamente em 2021. O máximo foi justamente em agosto, né? Em agosto? Foi em agosto. De 2023. Isso mostra o quanto a Coreia do Sul está crescendo em questão de emprego rapidamente e continua crescendo muito rápido. E aqui a gente tem a população da Coreia do Sul. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a questão da desigualdade na Coreia do Sul. A questão da desigualdade de sexo, a gente tem a Coreia do Sul tendo uma margem de 1,32. Ela está na posição 33 de 41. Isso é muito ruim. É muito ruim. Porque a margem de 1 ponto seria 100
desigualdade, seria o igual. E o que passa desse 1 ponto é o que tem de desigualdade. Infelizmente, eles têm uma margem de 0,32. Isso é muita coisa. Se a gente for comparar com o primeiro lugar ele é da Suíça. A Suíça tem uma margem de 0,01%. Isso é muita pouca coisa, é nulo. E a questão da desigualdade de sexo na Coreia do Sul se dá muito pela carga horária de serviço que eles têm. Eles trabalham por muito tempo, por muitas horas por dia. Isso impossibilita muitas mulheres de trabalhar, querendo ou não, porque muitas têm filhos, e com essas cargas horárias gigantescas que eles trabalham, a Coreia do Sul é um dos países que mais faz as pessoas trabalharem. Então, não tem como, as mulheres não conseguem estar participando desse mercado de trabalho tão intensamente quanto os homens, por exemplo. Na Coreia do Sul, a gente tem 53% das mulheres que estão na média ali de idade para trabalhar, 53% delas trabalham. E a média do OCDE é de 57%. Então, isso é uma margem relativamente um pouco abaixo. E a gente pode ver essa disparidade ainda maior na questão dos homens. 75% dos homens trabalham na Coreia do Sul. E isso é muito sério, porque a gente vê uma margem de 22 pontos. Se a gente for contar a diferença, são 22 pontos. E a média do OCDE é de 16 apenas. Então a gente vê como as oportunidades de emprego para as mulheres são defasadas, são carentes. Então a gente percebe que as condições para as mulheres poderem trabalhar poderiam ser muito, muito melhores. Muito melhores. E aí a gente tem outro ponto aqui, que são os assentos parlamentares. Assentos parlamentares ocupados por mulheres, a gente tem 19 assentos. Isso a gente pode ver que tá crescendo, esse número tem crescido. Isso é muito bom, porque isso mostra que isso tá mudando, isso tá crescendo. Mas é muito pouco perto da média dos outros países em questão de assentos parlamentares. Então, é uma carência a mulher nessa questão toda, a política, nessa questão toda de emprego, é uma questão um pouquinho mais séria. Aqui a gente tem as taxas, as porcentagens de desemprego na Coreia do Sul. Aqui em cima a gente tem atualmente, o último foi de agosto, como eu falei, eles estavam numa baixa de 2,40%, estavam numa faixa de 2,40% de taxa de desemprego. É muito baixo. Isso é muito, muito baixo. E aí, no mês anterior, estava com 2,80%. Como eu falei, o crescimento de emprego foi de uma margem de quase mais de 100 mil empregos em um mês. Então, foi uma crescente, assim, uma decrescência na questão de desemprego muito grande. Isso é muito, muito bom. Ó, aqui deu uma boa caída. Esse aqui é o gráfico desde 2000. E aí a gente pode ver aqui que no começo de 2000 estava muito alto. Foi a maior taxa de desemprego da Coreia do Sul, foi de 7,30%. E por que foi tão baixa? Como eu falei, eles estavam passando por uma crise, foi a crise asiática, que pegou diversos países. Aqui tem um gráfico que dá para ver bem, vocês conseguem ver bem todos os países mais afetados. Aqui a gente tem que começou... Aí afetou diversos países, mas os que mais foram afetados foram a Malásia, né, Singapura, a Tailândia, as Filipinas, a Indonésia, e a Coreia do Sul não escapou, ela foi uma das mais afetadas também. E é muito por isso dessa alta taxa de desemprego e da baixa taxa de emprego nesses meados de ano. Aí aqui a gente tem a questão de população desempregada. Então aqui esse gráfico aqui ele mostra o quanto da população está desempregada. Então aqui a gente tem uma super alta para uma decrescência muito grande, isso é muito bom. Claro que teve seus picos altos também
né? A gente não pode esquecer aqui muito pela crise de 2008, aqui muito pela pandemia, mas a Coreia do Sul é um dos países que consegue se manter muito estável nessa questão, isso é muito importante. Aí aqui a gente tem que atualmente, de população desempregada, a gente tem cerca de 761 mil pessoas desempregadas. Gente, isso é muito pouco, para a proporção de população que eles têm é muito, muito pouco. E aqui a gente tem a questão da taxa de desemprego a longo prazo. Isso aqui é muito importante. Esses dados aqui são muito importantes. A Coreia do Sul, ela é a segunda no ranking. Ela só perde para a Suíça, que tem 0,01%. O que seria essa taxa de desemprego a longo prazo? Seria pessoas que estão à procura de emprego ou estão sem emprego há mais de um ano. Então tem essa margem. A Coreia do Sul ela é a segunda, só perde para a Suíça. Isso é muito, muito bom. Mostra que as pessoas na Coreia do Sul elas não ficam sem emprego por muito tempo. Elas podem sim ficar desempregadas, mas elas conseguem emprego muito rápido. Isso é muito bom. Falando um pouco sobre os 3 setores da economia, a gente tem esse aqui, eu peguei esses dados aqui, eu peguei do Santander, do Banco Santander. E aí aqui a gente tem a tabela, que a gente tem os 3 setores, que seria indústria, agricultura, indústria e a área de serviços, né? E na Coreia do Sul a gente tem, na questão de emprego por setor, então seria a porcentagem do emprego total. Então, a porcentagem de pessoas empregadas em cada setor. A gente tem apenas 5,1% na Coreia do Sul em questão da agricultura. Isso é uma carência muito séria. É uma das coisas mais sérias na Coreia do Sul. É a carência deles, a dependência deles de outros países na questão da agricultura. Eu vou aprofundar um pouco mais ainda. A gente tem a indústria com cerca de 24,6% e a área de serviços com 70,3%, é a área que mais emprega pessoas. Aí, na questão de valor agregado, na porcentagem do PIB do país, a agricultura não agrega em basicamente nada. É 1,8%, isso é nada perto das outras taxas dos outros setores. Isso é muito pouco. E em questão de valor agregado, também em questão do crescimento anual. Então, como assim valor agregado em crescimento anual? O quanto essas áreas, o quanto esses setores estão crescendo anualmente? A gente tem a agricultura com 3,8%, a indústria com 5,1%, está crescendo constantemente sem parar, e a área de serviços 3,8%. A gente pode perceber uma coisa: a área de serviços e a área de agricultura têm crescido muito igual. E isso se dá muito pelo quê? A Coreia do Sul ela tem investido muito forte mesmo, na questão da agricultura. Eles têm investido em tecnologias para tentar fazer de alguma forma, usar todas as terras que eles têm, tentar fazer alguma coisa, e tem dado certo. A gente vê que a agricultura na Coreia do Sul tem crescido, isso é muito bom. Passando para o próximo slide, a gente vai começar falando da agricultura, do setor agrícola. Aqui a gente tem que, como eu falei, né, aquela questão da precária, da situação precária do setor agrícola que é na Coreia do Sul. Aqui a gente tem campos de arroz em Yacheonri, e aqui embaixo campos de plantação de cebolas em Andong. E aqui é um dos gráficos mais importantes que a gente vai estar vendo agora, que é esse gráfico. Esse gráfico está disponível no Gov, no programa do governo. Isso é muito legal, achei muito bacana. E basicamente aqui mostra o quanto a Coreia do Sul importa, tanto de alimento quanto de coisas em toda essa questão agrícola. A gente tem em 2021, a Coreia do Sul ela gastou com importação de comida e coisas agrícolas cerca de 59 bilhões. A Coreia do Sul, ela tem o setor agrícola como um setor negligenciado, né? Porque ele só participa de 1,8% do PIB, isso é nada perto dos outros setores. Ele só emprega cerca de 4,8% da população. Para vocês terem uma noção, isso é o mais sério. Menos de 1/4 das terras da Coreia do Sul são cultivadas. Isso é muito pouco. Eles, como eu disse, sofrem de vários problemas, e isso mostra
isso se traduz no quanto eles importam. Como eu falei, 59 bilhões, isso mostra uma dependência muito grande de outros países, em outros países. Isso é muito ruim, porque se outros países que eles usam, que eles importam constantemente, passam por alguma crise ou acontece alguma coisa, eles são afetados diretamente. Isso é muito sério. Então essa é a carência do setor agrícola da Coreia do Sul. A gente tem agora essas duas tabelas. Aqui a gente tem os 10 países com maior participação agrícola e pesca no PIB do país, em porcentagem. Aqui a gente tem a Coreia com 27,800 em 2013 e foi de certa forma crescendo. A gente vê que cresceu. E bastante, se a gente for parar pra pensar. Como eu falei, a Coreia do Sul tem investido constantemente em tecnologias de agricultura. Isso a gente traduz na porcentagem. Tem crescido. O CAGR é o crescimento anual, entendeu? Então a gente tem crescido cerca de 2,9% ao ano. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente vê que eles têm independência, mas eles estão tentando melhorar e estão conseguindo. Isso é muito importante. Agora falando um pouco sobre o setor da indústria na Coreia do Sul, a gente tem a indústria como sendo o segundo setor, e o segundo setor que é o setor que mais está crescendo, é o setor da indústria. Ele já é muito grande. A Coreia do Sul ela é pioneira em diversas áreas da indústria e ela é líder em diversas áreas da indústria. E a gente tem aqui a disparidade, como eu falei para vocês, da agricultura para a indústria. A gente pode ver aqui em meados de 53 até 61 que a agricultura era o que dominava. Isso não era só na Coreia do Sul, no mundo todo, mas a gente tem que a Coreia do Sul ela teve um dos crescimentos, se não o crescimento econômico mais rápido do mundo, que foi o milagre do Rio Han, como as pessoas chamam. Então, o crescimento econômico da Coreia do Sul foi tão grande, eles tiveram um glow up, assim, muito grande, investindo pesado na indústria e na área de serviços, o que mudou drasticamente o desenvolver do país. Isso se traduz muito nessa tabela, como aqui vocês podem estar vendo. Como eu falei, a Coreia do Sul, ela é pioneira em diversas áreas da indústria. E atualmente, a Coreia do Sul anunciou a criação da construção do maior centro de desenvolvimento de microchips, de produção de chips do mundo. Eles investiram mais de 230 bilhões de reais, isso é muita coisa. Mais de 230 bilhões de reais, juntamente com a Samsung, que, é uma das maiores empresas, se não, nossa, gigantesca do mundo e da Coreia do Sul, então nem se fale. E eles construíram o maior centro de fabricação de chips, de produção de chips do mundo. É na Coreia do Sul. Não só isso, a gente tem outras empresas, diversas empresas super importantes na Coreia do Sul. A gente tem aqui usinas atômicas na Coreia, aqui. A gente tem a fábrica de veículos da Kia, aqui é uma empresa gigantesca lá na Coreia do Sul, e a construção de navios da Hyundai. Para quem não sabe, e a Hyundai ela é pioneira em questão de carros, fabricação de carros, mas ela também tem uma parcela gigantesca. Ela investe pesado em produção, em construção naval. Essa é a fábrica deles. E é muito importante ressaltar, a Coreia do Sul, ela é pioneira, ela é a maior do mundo, ela é a primeira na questão de construção naval. Isso é muito importante e isso é muito bacana de ver o quanto ela cresceu em questão da indústria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o setor de serviços da Coreia do Sul. A gente tem a área de serviços como sendo o maior setor econômico, isso a gente já sabe. A gente tem que a área de serviços, ela participa cerca de 57% do PIB do país. É mais da metade, isso é muita coisa. E ela emprega cerca de 70% da população. Mais de 70% da população são empregadas na área de serviços. Isso é muita coisa. Muito mais da metade. Aí aqui a gente tem a tabela, essa tabela aqui, esse gráfico, é da questão do turismo na Coreia do Sul. A gente vê o
quanto o turismo cresceu. Ele decaiu muito aqui em 2021 com a proibição das viagens de Pequim para a Coreia do Sul. Pequim era uma das, se não a que mais usufruía do turismo. A Coreia usufruía muito do turismo na questão de Pequim, de muitas pessoas vindo de Pequim para a Coreia do Sul na questão do turismo, mas com a proibição, com toda a epifania, tudo que aconteceu na questão do coronavírus, eles proibiram as viagens de Pequim até a Coreia do Sul e deu uma decrescente muito, muito grande. Não só isso, como diversos países proibiram viagens internacionais, então foi muito por isso. Mas a gente pode ver que, mesmo assim, em 2019, a Coreia do Sul ela teve uma crescente de 14% na questão do turismo. Isso é muita coisa. E aqui a gente pode ver a porcentagem e tudo mais. Isso é muito bacana de ver. Agora, isso não se traduz apenas no turismo. A gente tem, fora os serviços financeiros, como bancos financeiros, empresas que oferecem serviços de desenvolvimento de softwares, jogos eletrônicos, enfim, e muitas outras áreas. Aqui a gente tem a Rotina de Seul, a cidade, o centro, né, econômico, um dos maiores centros econômicos do mundo, que é Seul, né, a capital da Coreia do Sul. E aqui embaixo a gente tem a fotinha do Banco Central da Coreia do Sul. E é isso. Bom, eu sou Vinícius Prado e eu vou falar sobre a taxa de imigração. Bom, basicamente, a taxa de imigração ela é uma métrica que é usada para determinar se mais pessoas estão entrando no país ou se mais pessoas estão saindo. Se mais pessoas estiverem entrando no país, a taxa ela vai ser positiva, ou seja, o gráfico ele tende a subir. Se mais pessoas saírem do país, o gráfico ele vai ser negativo, ele vai descer. A gente usa uma conta que é imigrantes menos emigrantes, que basicamente é as pessoas que entram no país menos as pessoas que saem. O resultado dessa conta ele é dado no gráfico, que vai determinar a taxa de imigração naquele período onde você está fazendo a conta, né? Onde você quer saber o número. E daí aqui eu tenho alguns gráficos que é no período de 2000 a 2022, que mostra a taxa de imigração em alguns pontos, em alguns anos. E eu vou mostrar ele agora para vocês. Aqui eu tenho o gráfico geral de 2000 a 2022. Aí aqui tem um ponto em 2007 que a gente pode ver que a taxa era negativa. Ou seja, mais pessoas saíram do país do que entraram, que no caso é a Coreia do Sul. Em comparação a 2007, a gente tem o gráfico de 2008, que pode ver que ainda assim a taxa é negativa, mas mais pessoas entraram no país. Isso pode ter sido consequência da crise econômica mundial, que em relação aos outros países, a Coreia do Sul ela se manteve estável e muitas pessoas buscaram o país para uma qualidade melhor de vida. Aí a gente vê que em 2010 a taxa continuou subindo, em 2011 teve um pulo muito grande, para quase 260 mil. E aí vale ressaltar também que mais ou menos nessa parte que é 2016, a gente teve uma queda bem grande, que isso pode ter sido dado por conta da política restritiva de imigração. Nessa época, a Coreia do Sul ela estava passando por uma taxa de desemprego muito alta. O governo ele decidiu que ia restringir a imigração do país para evitar que essa taxa aumentasse mais ainda. Aí aqui mais para o lado a gente tem 2020, que o gráfico ele acabou zerando por conta da pandemia, ou seja, ninguém entrava e ninguém saía. E em 2021 começou a ter um aumento, mesmo que seja menor, começou a ter um aumento de pessoas que entravam no país. E é isso. Eu sou o Felipe e eu vou falar sobre a taxa de escolaridade da Coreia do Sul. Mas antes de falar sobre a taxa, eu quero explicar de uma forma um pouco diferente ela. Por quê? Eu quero te explicar o seguinte,
que a educação da Coreia do Sul é uma das educações mais avançadas de todo o planeta, alcançando sempre os lugares mais altos do nível do ranking de educação mundial, sabe? Por quê? Porque o governo sempre faz investimentos em educação básica e os coreanos eles estão sempre buscando estudar porque eles acreditam que isso vai fazer muito bem para a vida deles. Se tratando de dados, 97% dos estudantes completam o ensino médio todos os anos e 70% dos jovens estão nas universidades. Nesse gráfico, a gente analisa que o PIB per capita da Coreia do Sul, ajustado em dólares até 2019, está entre 30 e 35 mil dólares, enquanto o Brasil e outros países estão abaixo desse nível. Mas o que isso significa? Isso significa que a Coreia utiliza a educação como estratégia de desenvolvimento econômico, e isso impacta na economia do país. Agora eu vou explicar como funcionam as escolas da Coreia do Sul e você vai ver tudo que está por trás do alto desempenho educacional da Coreia. As escolas são divididas em 4 fases: pré-escola, escola primária, escola secundária e escola terciária. A pré-escola se refere à creche, conhecido como Yuchon, e é frequentado por crianças de 3 a 6 anos de idade. E as crianças aprendem coisas básicas como ler, escrever, desenvolvimento social e entre outras habilidades. Não é uma fase obrigatória, só que muitos pais optam por colocar os filhos no Yuchon para prepará-los para a escola primária e absorver todas essas habilidades. E na escola primária já é uma fase obrigatória, que se refere ao ensino fundamental, frequentado por crianças de 7 a 12 anos. E eles aprendem matérias básicas como matemática, estudos sociais, história e entre outras matérias. Aí depois que a pessoa termina a escola primária, ela vai para a escola secundária, também sendo obrigatória, mas funciona de uma forma diferente. A escola secundária é subdividida em 2 partes, que é a média escola e a alta escola. E lembrando que a escola secundária se refere ao ensino médio. Bom, a média escola, ela se refere ao primeiro e segundo ano do ensino médio, frequentado por pessoas de 13 a 15 anos. E eles ainda continuam tendo matérias básicas, mas com um acréscimo de matérias que eles escolham se aprofundar. E eles se preparam nocivamente para o vestibular da Coreia do Sul. Não intensamente. Então eles fazem aulas de reforço para se prepararem nocivamente. Então depois que eles acabam a média escola, eles vão para a alta escola, que é o 3º ano do ensino médio, frequentado por pessoas de 16 a 18 anos. E é nessa fase que os estudantes se preparam para o vestibular, que é conhecido como Sunung, que é um sistema de provas que vai selecionar os alunos para colocá-los nas melhores universidades. E o Sunung, ele acontece toda segunda quinta-feira de novembro. E a escola terciária, ela é composta pelas universidades e faculdades. Então, após você realizar o Sunung, você vai para a escola terciária, que aí cada faculdade vai funcionar de uma maneira diferente, oferecendo diferentes tipos de cursos, mensalidades, horários, entre outras formas de funcionamento. Agora eu vou falar da diversidade étnica presente na Coreia do Sul. Mas antes de eu falar especificamente sobre o que é a diversidade étnica, eu quero mostrar um gráfico. Nesse gráfico, eu estou mostrando quais são os grupos étnicos que estão mais presentes na Coreia do Sul e a porcentagem desses grupos. Então, como nós podemos ver, grande parte desses grupos étnicos são chineses e uma outra grande parte se referem a outros grupos. A partir daquele gráfico que pelo mais recente que eu encontrei foi até 2019, eu vou explicar o que é essa diversidade étnica utilizando aquele gráfico como exemplo.
Bom, então vamos pegar dois grupos étnicos daquele gráfico para exemplificar. Vamos pegar os chineses e vietnamistas. Bom, eles são dois grupos étnicos distintos, tendo suas características históricas, culturais, sociais e entre outras. E eles, por serem distintos, ou seja, diferentes, eles estão presentes na Coreia do Sul, certo? Então, se eles são dois grupos étnicos presentes em um país, isso que é a Coreia do Sul, a gente tem que concordar que também encontramos outros grupos étnicos, como, por exemplo, os filipinos e americanos. E esses grupos étnicos, eles conseguem contribuir para a Coreia do Sul de diversas formas. E eu vou explicar agora quais são essas formas que eles podem contribuir para a Coreia do Sul. Então, ainda utilizando como exemplos os chineses e os vietnamistas, eles podem contribuir culturalmente. Por quê? Porque eles têm sua própria história, certo? Suas próprias culturas e costumes. E eles vão para a Coreia do Sul por diversos motivos, mas um deles, como por exemplo, é conhecer a cultura da Coreia do Sul, que também tem sua história, sua cultura e etc. E ao estarem lá, eles vão conhecer a cultura da Coreia e a Coreia, consequentemente, vai conhecer a cultura desses grupos étnicos. E eles vão enriquecer o seu conhecimento cultural. Uma outra forma que eles também podem contribuir é economicamente. Por exemplo, esses grupos étnicos, um vietnamita ou um chinês, pode simplesmente querer trabalhar na Coreia do Sul e eles podem contribuir para a economia da Coreia do Sul, entendeu? E um outro exemplo que eles também podem contribuir para a Coreia é em questão educacional. Como, por exemplo, a Coreia ela pode receber esses grupos étnicos sendo eles estudantes, e esses estudantes eles automaticamente vão conhecer tudo sobre a Coreia do Sul, sobre suas culturas, a sua história e etc. E assim também como na cultura, alguns coreanos também vão conhecer esses estudantes e vão conhecer a cultura deles também. Então é uma coexistência de culturas, entendeu? Então é isso que é a diversidade étnica, é a coexistência de diferentes grupos étnicos e eles contribuem para diversos setores da Coreia do Sul. E para fechar a parte da diversidade, eu vou falar sobre a diversidade cultural, utilizando dois exemplos, a culinária e a música. Bom, a culinária, ela também é rica e diversificada, mas ela é diversificada pelo fato dos pratos misturarem diversos ingredientes, sabe? Para você ter uma noção, os pratos, eles costumam ter misturas de ingredientes doces e salgados, dando uma harmonia e um toque especial para eles, e isso não faz com que os pratos fiquem ruins por misturar dois sabores distintos. Isso cria uma imagem diferente para os pratos, sabe? E um dos pratos mais populares da Coreia, alguns deles são o kimchi, que é feito de vegetais fermentados, o bibimbap, que é um arroz com vegetais e carne, e o bulgogi, que é uma carne grelhada com alface, ou pode ter também folhas de perila. E sem contar também dos pratos, também temos as sobremesas. E uma coisa que tem na culinária é que os coreanos eles sempre gostam de compartilhar os pratos socialmente. Tipo, na cultura deles, eles costumam se sentar em família, em amigos e apreciar a comida juntos. E isso faz com que essa variedade de pratos e sabores reflita na diversidade histórica também da Coreia do Sul. E na música, nas músicas coreanas, é muito comum a gente encontrar músicas de estilo de jazz, música contemporânea, músicas que utilizam
São instrumentos tradicionais da Coreia do Sul. Um deles, como por exemplo, eu posso citar é o Regum, que é um instrumento da Coreia. E também é conhecida por ter diversos festivais promovendo músicas culturais e artistas. Porém, o estilo predominante musical da Coreia do Sul, que é o mais famoso de todo o planeta, é o Pop Korean ou K-pop, que é formado não apenas por grupos de jovens coreanos, mas também pode ser formado por solistas, que são apenas uma pessoa cantando este gênero. E os grupos de K-pop, eles são conhecidos por suas músicas e coreografias intensas e ousadas. Dois grupos que contribuíram para a expansão da cultura da Coreia do Sul foi o BTS e o Blackpink. Inclusive, esses grupos não fizeram com que apenas fosse promovido a cultura para todo o mundo, mas eles também têm grande impacto na moda e na política e na vida social do cotidiano das pessoas. E na parte cultural é conhecida por Hallyu, que é a onda coreana que fez com que se expandisse diversos setores artísticos da Coreia, como na música, principalmente, no teatro, no cinema, e também e entre outros setores. Para encerrar, eu vou citar 10 curiosidades sobre a Coreia do Sul. A primeira curiosidade é que 20% da população masculina utiliza maquiagem. A segunda curiosidade é que na Coreia do Sul ela tem a internet mais rápida do mundo. A outra curiosidade é que os coreanos eles têm na casa deles um sistema de aquecimento da casa que é através do chão. Ou seja, o sistema está instalado no chão e se estiver um dia muito frio, eles podem ligar esse sistema que vai aquecer a casa inteira pelo chão, entendeu? Estima-se que 90% das casas possuam esse sistema. A outra curiosidade é que cerca de 20% da população coreana possui o sobrenome Kim. O primeiro filme sul-coreano que foi premiado no Oscar se chama Parasita e ganhou 3 estatuetas. Outra curiosidade é que o esporte principal da Coreia do Sul e o mais famoso é o Taekwondo. A Coreia tem uma rosa que se chama Rosa de Sharon, que é a flor nacional da Coreia. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi declarado que a Coreia do Sul é o país que tem o maior QI nacional do mundo. E para finalizar, em 2021, o grupo de K-pop BTS bateu um recorde de visualizações no YouTube com uma música chamada Butter, que em 24 horas atingiram 101 milhões de visualizações.